Um tipo de classificação também, a gente vai ver dois tipos de classificação do pelo. É quando a gente tem o folículo primário, ou de revestimento, e o folículo secundário ou lanoso. Essa classificação, né, se é primário, secundário, enfim, ela baseia-se quanto à sua estrutura e função. Então, os pelos primários ou de revestimento, eles são mais grossos, rígidos e longos. São eles que formam a cobertura externa do animal. E aquele pelo secundário, fala, esse animal possui duas camadas de pelo, quer dizer que ele tem, além do pelo primário, ele tem o pelo secundário, né? Secundário lanoso, ele é mais fino, curto e macio, e ele forma uma subcobertura do pelo. Então, a gente tem os pelos primários, né, o de revestimento, e o secundário lanoso. O primário, então, a gente consegue observar que ele vai ser um pelo central, mais longo, tá? E mais espesso. Já o pelo secundário, ele é mais curto, mais fino e macio, e ele é periférico, ele nasce ali na periferia. Além disso, a gente tem uma outra classificação quanto ao pelo simples e pelo composto, tá? Então, é pela, digamos assim, de uma maneira assim mais rústica falando, a gente pode caracterizar, né, essa primeira figura como pelo simples, porque ele possui um único pelo, um único folículo piloso ali, tá? Já o pelo composto, além dele produzir o pelo composto, desculpa, ele possui diversos folículos pilosos, né? Então aqui a gente vai ver a diferença. Então, se eu classifico ele em simples ou composto, é baseado então na presença de uma ou mais estrutura pilosa, ou seja, no pelo individual. O folículo ele vai ser simples, né? Quando só tem um pelo ali. A gente vai encontrar esse folículo simples em bovino, equino e búfalo. Então, a gente tem unidades foliculares independentes. Então, é um folículo ali por um pelo, desculpa, por folículo ali, basicamente. E essa unidade folicular pilosa, que elas são independentes, ela é composta por um pelo, uma glândula sebácea, uma glândula sudorípara e um músculo eretor do pelo. Já o folículo composto, eu vou observar ele em camelo, cão e gato, que é bem frequente, tá? Caprino e ovino. O que acontece? Eu tenho grupos de 15 a 20 pelos por folículo piloso, tá? Formando ali um folículo piloso. Ou uma junção até de grupos ali de unidades foliculares pilosas, como a gente observou anteriormente, tá? Então, eu posso ter vários folículos pilosos junto, ou o mesmo pelo ali no mesmo folículo piloso também, que é normal de ser observado. Os pelos, eles são característicos dos animais. No homem, a gente tem a nomenclatura de cabelo, no suíno, cerdas, nos equino, crina, nos ovinos, os pelos lanosos e nos equinos, topete. Além disso, algumas observações a gente vai ter quanto aos pelos da cauda, que a gente vai chamar de vassoura da cauda, o machinho do metacarpo e do metatarso, que cobre os esporões dos equinos, então é bem após a coroa aí do casco, a gente vai ter esses pelos, né? No caprino, a gente tem a barba. No meato acústico externo, né, na orelha ali, a gente tem os tragos. Nas narinas, a gente tem as vibrisas. Unhas e garras também fazem parte dos anexos do tegumento comum. Então, elas são formadas por placas córneas queratinizadas que vão cobrir a região dorsal do dedo, então a parte de cima ali do dedo. Ela é disposta, então, na superfície dorsal das falanges distais e tem a função protetora. O casco ou úngula é também o revestimento córneo da extremidade distal de cada membro, e ele é composto como? Então, a gente tem a epiderme queratinizada, rígida e resistente, que seria a parte mais externa. A gente tem a derme, tá? Que é o córion, que é uma parte
mais interna, e o tecido subcutâneo, que formam os coxins. Já na parte do casco, a gente então tem a parte dorsal, que é um tecido queratinizado mais duro, a parte ventral, né, da sola, que é um tecido queratinizado mais mole, né? A gente vai ter diversas estruturas ali na parte ventral do casco, né? A pinça, que é essa borda cranial, né? Os coxins, a gente tem os coxins cárpico e társico em azul, o coxim metacárpico e metatársico em vermelho. Eles são conhecidos como castanhas nos equinos, e o coxim társico, ele é ausente nos carnívoros. Os coxins, então, é um acúmulo de tecido adiposo, conjuntivo frouxo, fibras elásticas, no subcutâneo de certas regiões do corpo, forradas por pele glaba, que é sem pelo, densamente queratinizada, e tem a função de amortecimento. Lembrando que o társico, né, o coxim társico, ele não existe nos cães, né? Este é um coxim que estaria localizado lá no tornozelo do animal, né? Como ocorre em outros animais, como os ursos. Então, o coxim társico não existe em cães, tá? O bico também é um anexo do decumento, né? A gente tem a ranfoteca, que é o bico como um todo, né? Ela é dividida em rinoteca, que é a parte superior, e gnatoteca, que é a parte de baixo, ou genatoteca. A barbela, que é essa proeminência circulada em vermelho aí na figura, presente ali bastante evidente em bovinos, né? As penas, que a gente tem das aves. É importante destacar que a gente tem diversos formatos de penas. A gente tem as penas de cobertura primária e a de cobertura secundária, conforme evidenciado na figura, né? E as penas de voos primários. Então, essa pena, existe uma linha de corte, né, para fazer, que é proibido, mas ela é feita nessas penas primária. A crista dos galos também faz parte ali do anexo do documento. Então, assim, se a gente for analisar uma ave, né, um galináceo, a gente vai ter a ranfoteca do bico, a barbela ali, né, a crista, os lóbulos da orelha, os esporões, as penas, a glândula oropígea, os chifres e os cornos. O corno é um revestimento córneo, modificado ali da epiderme, ou seja, é uma epiderme que ela sofreu uma modificação, né? Então, a gente tem um processo cornual do osso frontal, né? Lembra que quando a gente estudou osteologia, eu falei do corno, né? Do animal, que ele faz parte ali do osso frontal, né? Um processo cornual do osso frontal. Então, ele tem a epiderme, a derme. A epiderme é a parte interna, possui camadas de células vivas. E a parte externa é a parte queratinizada, né? Digamos assim, a parte mais dura. Tem os túbulos epidérmicos, ou seja, esse osso, não é porque ele é um osso, ele não tem nutrição, ele vai ter nutrição. A derme, né, que é o core, é a fixação do osso, é o local de fixação do osso e nutrição da epiderme. E epíceras, que é a zona córnea da base do corno, né? Como que eu posso explicar? É a zona de divisão, tá? Entre o corno e o restante do segmento do animal, tá? Aqui dá pra gente entender melhor, tá?
Então, a gente tem o corno do animal, a gente tem o osso, né, o seio frontal ali, o sino frontal. Essa parte em destaque como corte, a gente pode classificar como sendo o local da epífera, que é o local ali de divisão entre o corno, né, uterino, e o osso ali do animal, o osso frontal. Então, os cornos, se eu falei corno uterino, me desculpa, é corno, tá, gente? Corno uterino é outra coisa. Os cornos, eles são permanentes, a gente encontra em antílopes, bovídeos, girafas, que são cobertos por pelo, né? Rinocerontes, que é completamente queratinizado. E é importante a gente diferenciar o corno do chifre. O chifre ele é trocado anualmente. A gente observa em cervídeos, renas e caribus.